pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Clube do Livro NT 2023 e eu estou muito feliz de estar pelo terceiro ano podendo trazer aqui conteúdo para vocês, né? É a terceira edição. Então, antes de nós iniciarmos aqui com o nosso primeiro livro do clube, eu queria só lembrar que o intuito é fazer leituras que vão agregar em nossas vidas. Até porque o Clube do Livro é a minha contribuição de centavinhos, porque eu realmente acredito que o conhecimento ele deve ser compartilhado e, se possível, gratuito, né? Então, antes propriamente de nós entrarmos no nosso vídeo, eu vou fazer algumas ressalvas, ok? Só lembrando que os vídeos vão ficar gravados durante um tempo aqui no YouTube e nós também temos nós, né? Eu fiz um grupo de WhatsApp onde a gente pode, o intuito desse grupo é que nós possamos debater os temas que os autores vão trazer para nós nesses livros e para que a gente possa trocar ideia com muito respeito, com moderação, tá? E também quem se inscrever no meu site, eunataliaramos.com, também vai receber semanalmente informações sobre os livros e também artigos sobre desenvolvimento pessoal e novidades da minha carreira de escritora. Fica à vontade para quem quiser se inscrever lá, vou deixar o link aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, vamos à primeira ressalva que eu quero fazer antes da gente iniciar esta viagem maravilhosa que é o Clube do Livro NT. Quando a gente fala, pessoal, de desenvolvimento pessoal e melhoria da qualidade de vida, para mim, para a Natália, essa questão de desenvolvimento pessoal, ela não envolve somente uma questão de mudança de pensamento da pessoa. É claro, é fundamental mudar a forma como a gente pensa para poder mudar o problema, para que a gente possa mudar a nossa realidade. Mas eu acredito que não se trata somente disso, que a partir que só mudando a minha mente é que eu vou fazer uma mudança muito grande na minha vida. Com certeza sim. Mas quando a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, às vezes as pessoas se comparam muito. Ah, se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Só que às vezes as pessoas não têm em mente que o fulano conseguiu, porque às vezes, além dele ter feito uma mudança considerável no seu modelo mental, também tem a questão da situação em que ele nasceu, da situação que ele está, da questão da classe social. Então, quando a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, nós temos que levar em consideração outros motivos que levam uma pessoa a ter sucesso. Porque há outros fatores, pessoal. A gente não pode ser leviano aqui e não trazer, eu não poderia ser leviano e não trazer essas questões também aqui para vocês, né? Então, pense no que eu estou falando como uma equação aonde estudo de qualidade, oportunidades de trabalho com salário digno. Se você mora num país que possibilita, né, num país democrático que possibilita você ter acesso a certas coisas, né? Se você está numa região que tem saneamento básico, transporte público de qualidade, acesso à saúde, se você nasce num local, num seio social onde você tem certas conexões, se você é uma pessoa que está num lugar que tem muito preconceito, enfim. Esses fatores, eles também fazem diferença na corrida pelo sucesso, tá? Mas eu não tenho pretensão de entrar nesses temas, porque simplesmente eu não me sinto preparado para estar incluindo eles nesse debate. Eu acho que no YouTube tem pessoas muito bem preparadas e mais preparadas do que eu e que tratam desses assuntos, porque eles são muito complexos e envolvem muitas áreas, tá? Mas é importante que vocês saibam que eu sei desses fatores, que eu me importo com eles e nessa equação de desenvolvimento pessoal, esses outros fatores eles têm um peso. E o que nós vamos tratar aqui nesse Clube do Livro é apenas uma parte da equação do sucesso. Lembra? É a minha contribuição de centavinhos. É uma parte dessa equação para que a gente alcance o nosso sucesso e o desenvolvimento pessoal. Então é importante nós termos isso em mente,
certo? Então, fica aqui o primeiro combinado, tá? Do Clube do Livro. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que estão na caminhada do desenvolvimento pessoal, elas não estão partindo do mesmo ponto do que a Natália, do que você que está me assistindo, do que o seu vizinho, né? Então, tem gente que para poder se dedicar ao desenvolvimento pessoal, especificamente, a leitura, a pesquisa, às vezes ela tem que passar por muitas outras barreiras, que foram as que eu citei antes, né? Então, por isso que nós temos que ter empatia e nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos comparar e se espelhar ou falar sobre desenvolvimento pessoal, né? Então, porque eu definitivamente, a Natália, eu não sou adepta muito daquele pensamento, se você pensar, você consegue atingir, porque eu acho que ele faz diferença, eu acredito que esse tipo de pensamento, eles nos ajuda a sair de certas situações, mas eu acho que esses outros fatores têm um peso. Então eu não queria que, quando a gente iniciasse esse clube do livro, as pessoas pensassem que eu não tenho conhecimento, ou não acho que esses fatores têm um peso, tá? Porém, eu acredito que ter uma visão, um modelo mental de que ter a consciência de que você é o capitão do seu barco, de que você é o responsável, não é o único, mas que você é o responsável pelas coisas e pelas situações que acontecem na sua vida, ajuda muito, tá? Por quê? Porque quando você tem consciência, nós temos o seguinte: nós temos claro de que não controlamos a vida. E essas situações que eu comentei antes, aonde a gente vai nascer, se eu sou uma mulher, se eu sou pobre ou rico, certas situações nós não controlamos, essas situações de nascimento. Mas o que eu posso controlar é a forma como eu vou lidar com essas situações e com os outros obstáculos que a vida vai apresentar para mim. Tá? E eu fiz toda essa introdução porque essa é a proposta do Clube do Livro, de me munir e munir as pessoas que assistirem esses vídeos de ferramentas para, na hora que você, que eu, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, ela for enfrentar os percalços da vida, que nós façamos escolhas conscientes, que não seja aquilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas que a gente saiba que independente das situações, eu posso escolher a forma como eu vou lidar com ela. Deu para compreender? Acho importante fazer essa ressalva. Depois você me diz aqui nos comentários se fez sentido isso que eu falei, mas eu acho que sempre antes de cada clube do livro eu gosto de fazer essa introdução a respeito dos fatores de sucesso, essa equação, tá? Acho importante a gente falar sobre isso. Então, espero que essa parte do primeiro combinado e dessa perspectiva e dessa equação sobre desenvolvimento pessoal tenha ficado claro. Fez sentido, pessoal? Pois comentem, me mandem e-mail, sinal de fumaça, me digam aí o que vocês acham, tá? Porque agora nós vamos entrar no conteúdo do nosso livro. Nosso primeiro livro que nós vamos trazer aqui no Clube do Livro é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Gente, quando eu falei que ia trazer esse livro, foi tão engraçado, porque assim, ele é um livro que ele tá na lista dos mais vendidos aí em algumas listas, né? Eu não sei agora como ele tá, mas assim, já foi da Veja, da Publish News, né? Então, ele é um livro assim bem famoso aqui no Brasil e em outros lugares também. Só que muita gente se assusta com o título. Pessoas, não vamos julgar o livro pela capa e a gente está aqui para expandir os nossos horizontes. Esse é o objetivo do Clube do Livro também, ok? Então, nós vamos falar sobre este livro que foi lançado pela editora Citadel. Lembrando, eu vou fazer a segunda ressalva do Clube do Livro e depois nós vamos partir. Vamos navegar pelas águas deste livro aqui maravilhoso, ou não, né? Que é isso que eu quero falar, porque o objetivo do Clube do Livro é fazer uma leitura crítica.
O que não significa que eu vou concordar sempre com o autor e nem que você também, que está me assistindo aqui, precisa concordar. Mas a gente precisa respeitar as ideias diferentes que convivem neste mesmo mundo, não é? Não é mesmo? Então, sem contar que é uma coisa que eu tenho observado nesta minha caminhada de leitora, é que às vezes a gente lê um livro, nós estamos em um certo momento da nossa vida que o livro não encaixa, que ele não faz sentido. Mas a gente fica olhando outras pessoas lerem e fica, poxa, aquela pessoa amou, deu 5 likes, falou que é 5 estrelinhas, milhões de likes, que aquele é o melhor livro que ela já viu, né? E às vezes o que acontece? Porque às vezes é questão do nosso momento de vida. Já aconteceu de eu ter lido livros que para mim não fez sentido. E eu fui ler depois e eu falei, caraca, faz muito sentido. Ou, agora este livro fez mais sentido e eu não tenho mais aquela visão tão crítica de quanto que eu tinha antes. Então, o nosso segundo combinado é o seguinte: nós estamos aqui para extrair as melhores lições e ver de que forma nós podemos agregar isso em nosso desenvolvimento pessoal. Ok? Então, por isso que eu vou dar um resumo, mas é importante, galera, leia o livro, porque o que eu estou trazendo é a minha interpretação. E dentro do momento de vida que eu estou, que é isso que eu estava comentando. Então é importante para que você leia, para ter as suas próprias percepções, para que a gente possa trocar uma ideia e debater, porque eu não sou a dona da razão e pode ser que eu também interprete errado algumas coisas. Ok, esta foi a segunda ressalva, prometo, tá? Então, nós vamos começar aqui trazendo esta frase do Napoleão Hill, uma frase muito famosa dele. Tudo o que a mente pode conceber, ela pode conquistar. Napoleão Hill. Tudo que a mente humana pode conceber, pensar, ela pode conquistar. Será? Você concorda com essa frase? Então, assim, nós vamos falar aqui nesse vídeo inicialmente. Opa, apareceu alguém que não era para aparecer aqui. Nós vamos falar inicialmente do capítulo 1 e 2 neste vídeo, tá? E tudo que eu vou trazer aqui eu vou resumir um pouquinho agora, tá? Porque na introdução, até o capítulo 2, antes de começar o capítulo 3, até a página 44, se você quiser me acompanhar mais especificamente, então até a página 44, isso mesmo, até a página 44, o Napoleão Hill, ele fala de como ele concebeu a ideia da filosofia prática que ele está promovendo em todos os seus livros, praticamente, né? E quando eu estava lendo a jornada dele, a explicação de como ele começou, porque ele explica bem didático mesmo, tá, pessoal? Eu achei muito interessante, porque me pareceu muito com a jornada do herói. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Então, sempre quando eu leio sobre a vida de homens que foram considerados grandes na história, pessoas que alcançaram iluminação, como santos, algumas santas, o Buda, Jesus e tantos outros exemplos que nós temos aí, a gente percebe muito claro na história dessas pessoas o que a gente chama de jornada do herói, onde nós temos o místico, fatos místicos, se misturando com história real, história propriamente dita, para então o místico mais a história formar um mito. E quando eu li esses capítulos, me chamou muito a atenção o caminho que o Napoleão Hill, até ele conceber essa filosofia prática que ele chama, até ele alcançar a iluminação, vamos colocar assim, até ele descobrir o seu propósito. Então, assim, lembra que eu falei da gente se despir de preconceitos e vamos abrir a nossa mente, né? Por quê? Porque se o que aconteceu é real ou não, eu não vou fazer juízo de valor aqui, tá? Mas o que nós precisamos ter em mente é que a jornada do herói, ela fala da evolução humana. E se ela fala da evolução humana, é possível para algumas pessoas que elas vivenciem essa jornada, tá? Eu até trouxe aqui, deixa eu pegar aqui, eu coloquei antes do tempo, onde está você? Eu trouxe aqui a jornada do herói. Espero que vocês consigam ver aí, né? Que nós temos então o quê? Nós temos o chamado, né? Propriamente dito. Deixa eu pegar aqui, um minutinho, por favor. Então, na jornada do herói nós temos o chamado aventura, a recusa do chamado, que a pessoa fica ali patinando, falando vou, não vou, né? Depois tem o encontro com o mentor,
para mim isso que fica muito claro, que ele fala muito não sei se é assim que fala, do Carnegie, né? Então, encontro com o mentor, a travessia do primeiro do limiar, testes, inimigos, né? A pessoa tem que passar por obstáculos, né? Muitas a gente fala que depois tem a aprovação suprema, que é a descida aos infernos, depois a recompensa, que é a iluminação, e começa a fazer o caminho de volta, onde ele retorna com o elixir ou retorna com os conhecimentos para compartilhar com todos, né? E todos esses elementos que eu estou falando aqui da jornada do herói estão na narração do Napoleão Hill, tá? Achei muito interessante, porque ele teve lá que a vida dele começou a dar errado, começou a passar por um monte de obstáculos, ele precisou fazer a mudança de consciência, passou por muitos testes, né? E depois ele voltou com a filosofia prática e está compartilhando com todos o Elixir, né? Achei interessante eu trazer essa explanação aqui para vocês sobre a jornada do herói. Pesquise no YouTube, depois eu vou deixar um link. Tem uma filósofa que eu gosto muito, a professora Renata, que fala muito, ela fez inteirinho o livro A Jornada do Herói no YouTube. Bem legal, recomendo, tá? Então, feita essa explanação, nós vamos falar então do que a gente encontra propriamente de conteúdo que a gente pode extrair, né? Do Napoleão Hill, tá bom? Eu só, para a gente entrar no conteúdo, eu vou fazer porque uma coisa não é desassociada da outra, né? É bom sempre a gente fazer uma contextualização histórica da época que o livro foi escrito. Eu gosto muito de contextualização histórica, porque às vezes a gente julga o livro, ou critica, ou analisa, como se ele tivesse sido escrito agora, né? Mas, gente, esse livro foi escrito, acho que há 80 anos atrás, tá? Ou seja, olha, muita coisa mudou, né? Não tinha nem celular, o que era internet, mal e mal as pessoas tinham televisão, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma contextualização histórica, tá? Deixa eu só achar aqui onde é que eu coloquei, onde está? Aqui. Então, pra gente começar, o Napoleão Hill, ele nasceu em 26 de outubro, olha só, estamos no mês do Napoleão Hill. Daqui a pouco nós vamos dar parabéns para ele, né? Eu estou gravando esse vídeo agora aqui, acho que é dia 15 de outubro, e nós vamos dar parabéns daqui a pouco para ele, que é dia 26 de outubro de 1883, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E ele também faleceu em 8 de novembro de 1970, ele viveu bastante, hein? Viveu bastante, olha, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E como eram os Estados Unidos na época? Alguém quer chutar aí? Eu só quero lembrar que quando ele nasceu, não fazia nem 100 anos que tinha acontecido, já que ele nasceu em 1883, né? Fazia 100 anos que os Estados Unidos tinha passado. Não fazia 100 anos. Que os Estados Unidos tinha acabado de sair da Guerra de Secessão, ou Guerra Civil dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda não era Estados Unidos ali em 1860, 1865, né? A Guerra da Secessão foi aquela guerra civil entre União e Estados Confederados em razão de uma controvérsia sobre a escravização dos negros, né? Aí depois de 1865 até mais ou menos 1918, nós tivemos uma ascensão dos Estados Unidos, né? Onde foi resolvido, daí eles resolveram proclamar sua independência. Fazia 100 anos, eu me confundi a falar da Guerra de Secessão, que fazia 100 anos, que fazia 100 anos quando Napoleão Hill nasceu, era a independência dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos tinha sido libertado do Reino Unido, né? Então, depois da Guerra de Secessão, começou um período muito grande de quê? De industrialização dos Estados Unidos, né? O país ele passou por uma revolução industrial gigantesca e foi justamente nesse período. Então tivemos independência dos Estados Unidos, Guerra da Secessão, e daí começou depois de um período conturbado, né, no país, começou o quê? Uma ascensão dos Estados Unidos no mundo, porque começou a Revolução Industrial. E o Napoleão Hill nasceu justamente nisso, né? Ele nasceu numa economia pujante, onde tinha esse sentimento de que
tudo era possível. E não é à toa que no livro ele comenta, faz o comentário de grandes nomes da história americana, né? Ele fala sobre o Andrew Carnegie, ele vai falar sobre o Ford, ele vai falar sobre Thomas Edison. Então, assim, porque justamente ele estava no meio desse crescimento dessa economia pujante. Tá vendo como é importante a gente falar sobre, fazer um contexto, uma contextualização da situação histórica, né? Inclusive eu trouxe aqui, deixa eu tirar isso. Então eu trouxe aqui a foto de uma das fábricas do Andrew do Carnegie, que ele era o magnata do aço, né? Contribuiu enormemente para a industrialização do país, tá? Muito bem. Então, trouxemos aqui algumas contextualizações históricas, certo? Então, trouxemos algumas contextualizações históricas. E só para concluir aqui sobre o nosso Napoleão Hill, ele, aos 10 anos, a mãe dele faleceu, né? E segundo ele próprio, em entrevistas, ele se tornou rebelde por causa disso, impactou muito a morte da mãe dele. E depois o pai dele casou de novo. E ele mesmo disse que ele era rebelde com essa madrasta, eles não tinham uma relação muito boa, mas que isso mudou depois quando a madrasta olhou para ele e falou assim: você não é rebelde. Você é uma criança muito inteligente com falta de foco e direcionamento adequado. Olha que sorte que ele deu de pegar uma pessoa assim iluminada e olhar para uma criança que estava passando por vários problemas devido ao falecimento da mãe e falar assim: não, tu não é um rebelde, vem cá, vamos direcionar o teu foco, né? Muito bem. Então, ele não tinha dinheiro, né? Daí, conforme. Ah, desculpa. Daí, com os 13 anos, ele começou a escrever artigos para o jornal local da sua cidade, tá? O nome do jornal era Mountain Report. E depois ele continuou escrevendo, trabalhando. E ele disse que ele não tinha dinheiro, ele queria cursar a faculdade de Direito. E ele não tinha dinheiro para poder cursar essa faculdade. Então, ele continuou escrevendo para revistas e jornais, né? E foi então que numa dessas revistas que ele estava trabalhando, que ele teve a oportunidade de encontrar o Andrew Carnegie, que foi em 1908, tá? Então, como eu já falei, né, dei já uma breve explanação aqui sobre o Andrew Carnegie. Vamos trazer o moço aqui para vocês. Onde está você, Andrew Carnegie? Muito bem, vamos procurá-lo aqui, gente. Me deem uma colher de chá, porque às vezes aqui ainda nesse sistema, às vezes eu me confundo tudo. A tia aqui não é muito adepta dos sistemas de gravação de vídeo, mas estamos tentando, tá? Então tá aí o nosso moço, o Andrew Carnegie, o bilionário magnata do aço, né? Ele que nasceu na Escócia e ele dominou a indústria do aço e se tornou também um dos pais da filantropia moderna. E é interessante porque o Carnegie ele publicou um artigo que eu vou deixar o link aqui também nesse vídeo, um artigo muito famoso dele chamado Wealth, riqueza, no qual ele consolidou a sua posição de que as pessoas que acumulam grandes riquezas têm o dever de direcionar o excedente para melhorar a humanidade em causas filantrópicas. Olha só. Olha só um bilionário falando sobre distribuição de riqueza, hein, pessoal? Muito bem. Voltando para Napoleão Hill, ele foi em 1908 entrevistar o Andrew Carnegie. Por quê? Porque ele teve uma ideia. Ele falou assim: eu tenho uma ideia, porque eu quero cursar a faculdade de Direito e eu tive uma ideia para pagar essa faculdade, né? Então ele foi falar essa ideia para o Andrew Carnegie. Né? Só que daí o Andrew Carnegie absorveu a ideia dele porque ele tinha tido uma ideia de entrevistar várias pessoas da época para poder descobrir as causas do sucesso, né? E daí o Andrew Carnegie falou assim, interessante, você vai entrevistar, vai lançar um artigo sobre isso, interessante, vai gerar um certo sucesso, vai lançar um livro, só que ele falou, olha só, senhor Napoleão Hill, o que a gente precisa é de uma filosofia prática para o mundo, né? Então, se você conseguir desenvolver uma filosofia prática para o mundo, você vai ganhar muito mais do que um livro, muito mais do que um dinheiro para pagar a sua faculdade.
Então, olha o que ele diz aqui na página 13 e 14, tá, pessoal? Ele falou o seguinte: há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. E depois ele ainda continua: o mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Certo? Depois ainda continua: nós temos poucos filósofos que são capazes de ensinar homens e mulheres na arte de viver. E o que eu achei interessante, eu não sei se isso é proposital, é porque eu vou fazer uma pausa aqui para falar desse trechinho que o Napoleão Hill disse, que o Andrew Carnegie disse isso para ele, né? Ele colocou então aqui que nós temos, cadê aqui que eu tirei a página? Opa, troquei os livros já. Ele falou que nós temos poucos filósofos que são capazes de ensinar homens e mulheres a arte de viver. E o que eu acho interessante é porque nós temos sim uma filosofia prática que se chama estoicismo. Inclusive, essa filosofia foi escrita há mais de 2000 anos. E nós temos um filósofo estoico chamado Epiteto, ou Epíteto, como você quiser pronunciar. E ele tem um livro que se chama A Arte de Viver. Vou tentar botar aqui na câmera. Não é mesmo? Pois então, seu Andrew Carnegie, como assim, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que apesar desse livro ter sido escrito há mais de 2000 anos, as angústias do ser humano ainda são as mesmas, né? Então eu encaro livros como o do Napoleão Hill e o que o Andrew Carnegie falou como uma atualização do conhecimento, uma adequação da linguagem que está sendo dita já há um certo tempo, mas que essa linguagem ela precisa ser trazida para algo mais atual, que faça mais sentido nos dias de hoje, tá? Isso que eu não terminei de ler o livro, mas eu acredito que seja essa a forma como eu penso e eu espero. Vamos ver se o meu pensamento se completa aqui ou se ele realmente está trazendo algo totalmente inovador. Mas pelo que eu li, se aproxima muito do estoicismo, tá? Mas vamos ver. E se ele está fazendo uma reciclagem desse conhecimento, isso é ótimo. A sociedade vai mudando e a gente vai precisando adaptar a linguagem, né? Muito bem. Então, ressalva feita, vamos voltar aqui para a página 14, onde o Andrew Carnegie fala o seguinte para ele. Fala assim, onde é que está? Que ele fala aqui. Você deve entrevistar as pessoas que têm muito sucesso, mas deve também analisar milhares de pessoas que foram classificadas como fracassadas. E o que eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados porque não conseguem alcançar as metas que haviam se proposto de todo o seu coração. Difícil, né? Eles lhe ensinarão o que você não deve fazer. Interessante isso, né? Ele falando que não é só ensinar o que você deve fazer, mas também a gente deve aprender o que não deve ser feito. Eu acho interessante isso, porque às vezes você sabe que o fogo queima. A gente fala, né? A mãe fala para o filho, o fogo queima. Mas, às vezes a criança quer botar a mão para ver se queima mesmo. Mas nós adultos, eu tô falando uma criança, nós adultos, se a gente vê alguém cometendo um erro, a gente viu que deu ruim por aquele caminho, a gente não precisa ir pelo mesmo caminho para ver que vai dar ruim, que vai dar problema, né? Então, às vezes também é interessante quando ele fala, as pessoas, os fracassos lhe ensinarão o que não fazer. Interessante também, né? E ainda o Andrew Carnegie fala o seguinte para ele: você descobrirá no final da sua pesquisa que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. Tá? Mais pra frente nós vamos falar sobre o outro eu, porque ele esmiuça esse significado do outro eu aqui no livro, tá? E por último, ele coloca uma outra frase que eu achei interessante trazer aqui para vocês, o seguinte, ele coloca assim:
Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Quando nós estamos diante de um grande fracasso, nós temos que parar a nossa vida e pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é do que um sinal para elaborar um novo plano ou um objetivo. Né? Então, a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmo em suas próprias mentes. Será, pessoal? Você concorda com essa afirmação? Então, o que ele quis dizer com isso nessa introdução aqui, né, do capítulo 1? Ele quis dizer que nós precisamos mudar a forma de pensar sobre os problemas. A virada de chave, você pode chamar virada de chave, mudança de mindset, ou seja, você pode ter a ferramenta que você quiser, né? Quantos livros diz aí a fórmula mágica para ter sucesso e tudo mais, te dão ferramenta, lista. Um monte de gente, às vezes, quando dou consultoria, me pede, Natália, me vê uma lista, que calendário que você usa algum software, algum aplicativo no celular ali para conseguir estudar, para conseguir cumprir suas metas, mas assim, pessoal, você pode ter a ferramenta que você quiser, apetrecho, acessório, mas nada disso adianta se você não mudar a forma de pensar, de quebrar e mudar certos hábitos, certos vícios de pensamentos dentro de nós, né? Então, o que ele está querendo dizer é que para nós termos uma mudança duradoura em nossa vida, é preciso inicialmente começar por dentro, que é justamente o que o estoicismo fala sobre isso. Eu fiz alguns livros do estoicismo nos clubes dos livros anteriores, então fica a sugestão aqui para vocês darem uma olhada lá também, tá? Porque o estoicismo ele fala justamente sobre isso, que nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre as coisas que acontecem na vida. A vida é feita de cosmo e caos, mas nós controlamos a forma como vamos reagir sobre as situações que se apresentam. Nós controlamos a forma, ou seja, nós controlamos o nosso modelo mental, certo? E isso, pessoal, que eu estou falando, não está só no estoicismo. Nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é um livro que fala também sobre transformação pessoal, eu vou deixar aqui. E esse também fiz esse livro no Clube do Livro, e esse é um livro que eu li quando eu estava na faculdade, há muito tempo atrás, né? É um livro que bebe da mesma fonte do estoicismo e eu tô vendo que é da mesma fonte do Napoleão Hill, tá? Porque o Stephen Covey aqui, o Covey, o Stephen, né? É que essas pronúncias em inglês, gente, cada um fala de um jeito, né? Sou brasileira, minha vontade de falar. O Stephen Covey, mas não é assim que fala, né? Os 3 primeiros hábitos que ele fala aqui, ele chama de vitória particular. Ou seja, ele fala que não há vitória externa se não tiver uma vitória interna, ok? Então, em resumo, é isso que o Napoleão Hill está querendo dizer, né? Que para mudar o externo, primeiro nós precisamos mudar o interno. Só assim essa mudança vai ser duradoura. E essa pesquisa que o Carnegie sugere para ele, olha, saia aí entrevistando a galera, as causas do sucesso, mais as causas do fracasso. Você tem que entrevistar uma galera para você descobrir ali o código do sucesso, o código do desenvolvimento pessoal. E ele passa nesse primeiro e segundo capítulo explicando que ele foi fazendo essas entrevistas, foi mudando de emprego, porque ele não tinha ainda muito claro assim qual era o seu propósito de vida, o que ele ia alcançar com essas pesquisas, né? Mas ele não estava satisfeito, ele foi fazendo a pesquisa até que ele teve uma virada de chave, que eu já vou comentar. Então, lembra que eu falei da época dos que os Estados Unidos estava nessa industrialização? Então, ele cita Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Henry Ford aqui no livro, tá? E essas pesquisas que ele fez gerou o seu livro mais famoso, que não é esse aqui, tá? É o livro Quem Pensa Enriquece, que eu vou deixar o link aqui também no YouTube, tá? Então, ele tendo entrevistado tantas pessoas famosas, fez sentido também que ele entrevistasse o diabo, que é sobre o que fala esse livro, essa entrevista com o diabo, tá? Mas então, o Andrew Carnegie deu essa sugestão aí para ele, falou, filho, vai lá, vai fazer as entrevistas da tua vida. E em 1927, ele teve uma virada de chave. Deixa eu achar onde é que eu coloquei aqui.
Onde é que está a virada de chave? Tá aqui. O que acontece, pessoal? Ele estava no momento, que nem eu falei, que ele estava fazendo essas entrevistas e ele levou 20 anos para finalizar essas entrevistas. E ele estava tendo um momento, lembra da jornada do herói? Que eu comentei, ele estava passando assim por vários obstáculos, ele recebeu o chamado, ele foi, mas ele não estava sabendo muito bem como ir, então saía de um emprego, entrava em outro, daí saía, daí não estava satisfeito e ia para outro. Até que no momento que ele não aguentou mais, que ele teve assim, tava no limbo, no limbo, no limbo, no desespero, no fracasso total mesmo, ele sentia que a vida dele era um tremendo fracasso, ele teve uma virada de chave. Que qual foi essa virada de chave? Ele pegou, saiu e foi caminhar lá para uma escola pública que tinha perto da onde ele morava, né? E daí, eu até vou ler esse trechinho aqui para vocês. E ele disse o seguinte: enquanto eu caminhava, eu repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidida a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Ele tomou essa decisão interna. Eu estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas eu ensaiei uma esperança de salvação. Ele decidiu que ele ia ter essa mudança. É, e essa mudança veio, né? Ele teve uma iluminação. Então foi muito interessante porque é muito similar, por exemplo, com o Buda, que quando estava desgostoso com a vida, ele tinha tentado ser uma seta, tinha tentado vários caminhos, né, para tentar entender as dores do mundo, não estava satisfeito. O Buda falou assim: "Não, quer saber, esse caminho me disseram para ir, não gostei, esse também não gostei". Ele sentou debaixo de uma figueira, que é a árvore bode que o pessoal fala, sentou lá e falou: "Eu só vou sair daqui depois que eu descobrir as 4 9 verdades aí da vida". E daí ele ficou lá enfrentando os demônios e tudo mais. E é a descida do inferno, né? É a famosa descida do inferno. E daí ele alcançou a iluminação. E foi a mesma coisa aqui com o Napoleão Hill. Teve a descida do inferno, quando ele não aguentava mais, ele teve essa iluminação, né? Então, é interessante a gente perceber que não tem como você resolver questões, problemas que te afligem, tendo uma mentalidade tendo a mentalidade que te colocou nesse problema, né? Então é interessante que muitos autores, né, que falam sobre desenvolvimento pessoal e essas histórias míticas que eu falei, Jesus, Buda e outros santos, você precisa deixar o seu passado, precisa deixar o seu velho eu, né? Precisa deixar a sua maneira antiga de pensar para então caminhar para um novo eu, para que você consiga resolver a partir de uma nova perspectiva, né? A partir de um novo ponto, né? Porque justamente foi o teu antigo eu que te colocou naqueles problemas. Então, como é que você vai resolver os problemas tendo um modelo de pensar que justamente foi o que te colocou? Como é que você quer a solução partindo de uma mesma mentalidade que te gerou um problema, né? Então você precisa de respostas novas, você precisa de um novo eu. E ele diz que existe um outro eu dentro de cada um de nós, que é uma entidade que vai te guiar no seu propósito de vida. Algumas filosofias dizem que o universo ele converge quando você está alinhado a valores nobres. E essa parte que eu vou falar agora é bem mística, tá? E essa questão que ele pontua muito bem para ele, como é importante para ele que o seu propósito tem que estar alinhado a valores nobres, que é também muito que o estoicismo fala e várias filosofias falam, isso fica bem claro na página 39, que ele fala assim, ó: desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância, pela avareza, pela inveja e pelo medo. Tá vendo? Então ele falou muito claro sobre a importância de você estar alinhado a valores nobres para poder conquistar acesso a esse outro eu, a essa energia inteligente que está aí no universo, tá? E muita gente vai ler e fala assim: gente, o que é isso? O que é esse outro eu? Então, essa entidade, né, que ele fala, que começa a falar com ele, que começa a direcionar a vida dele depois que ele ficou rodando lá na escola e teve essa iluminação. A iluminação foi o quê? A entidade falou com ele, falou: filho, vou pegar na tua mão e vou te guiar o caminho agora. E você obedece, né? Então, ele diz aqui na página 27 que ele ouvia claramente o outro eu dando comandos para ele. Ele fala aqui, ó:
Instantaneamente ouvi em minha mente a resposta para as questões, de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditas em meu ouvido. Você agora está seguindo ordens. Em vez de ficar fazendo perguntas, o seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem. Viu? Então ele falou, você agora está seguindo ordens, né? E esse outro eu é interessante que ele deixa bem claro, esse outro eu, ele não está sujeito a medo, ele não é receoso, ele sempre impele o Napoleão Hill a ser corajoso, proativo e fazer o que tem que ser feito, sem reclamar, sem pensar muito nas problemáticas da situação. E ele diz que se continuar seguindo essa voz dentro dele, né, um novo mundo vai se revelar. E eu vejo aqui essa passagem mística dele como o que eu estava colocando antes, como uma mudança na forma de pensar. Porque, querendo ou não, você passa a pensar de uma nova forma, mas não quer dizer que você extinguiu totalmente a sua forma antiga de pensar. Às vezes, durante um bom tempo, você fica em conflito. Você, não, agora eu enxerguei o caminho, eu vou por aqui. Mas sabe os dois diabinhos, o diabinho e o anjinho? É mais ou menos isso, assim. Você sabe que tem por ali, mas às vezes o diabinho fica te falando, não, vai dar certo. O anjinho fala, não, vai, acredita, né? Então é mais ou menos isso, assim. É uma nova forma de pensar, certo? Que eu já comentei antes. Então essa virada de chave dele foi, ele começou a ter contato com esse outro eu, certo? E como eu disse no estoicismo e em muitas outras filosofias, eles chamam isso de inteligência infinita, e ele também chama, né? Os estoicos chamam de logos divino, né? Que eles assumiam que o universo era governado por uma razão universal e divina, certo? Que quer ver você crescer, quer ver você evoluir, certo? E outra coisa que ele traz, que gente, eu sei que esse vídeo inicial ficou longo, prometo que os próximos vão ser mais resumidos, mas fiquem comigo mais um pouco, que a gente vai acabar esses dois primeiros capítulos aqui. Na página 36, ele fala o seguinte, ainda falando sobre o outro eu, tá? Ele fala assim: o outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com um fracasso permanente. Certo? Não é à toa, e ainda continua aqui. Fiz outra descoberta como resultado da apresentação ao meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Há uma outra forma de pensar os problemas, vocês não concordam? Uma forma bem diferente, né? Inclusive aqui mais adiante ele cita Edison e Cristo. De Cristo até Edison, os homens que mais se realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracassos temporários. Isso parece justificar a conclusão de que a inteligência finita tem um plano ou uma lei pela qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de lhe dar o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de forma notável. Olha aí a jornada do herói, não é mesmo? Muito bem. E, por fim, vamos encerrar agora aqui, né, o capítulo. Ele encerra esse capítulo, né, então nós falamos sobre a tarefa que foi dada pelo seu mentor, que é o Andrew Carnegie. Ele fala sobre todos os obstáculos. Aqui eu não detalhei os obstáculos, tá, pessoal? Mas ele passa por vários obstáculos, ele detalha esses obstáculos. Aí ele fala que ele tem a descida aos infernos. E agora ele tem esse retorno, né, o elixir. E ele fala aqui no final do livro, tá? Na página 44. Ele fala o seguinte: o resumo de tudo, tá? O que eu realmente sei é que existe uma força, uma causa central primeira, uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa energia inteligível, que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais,
tenho esse conhecimento porque o experimentei. Então está aí a jornada do herói experimentada por Napoleão Hill nesses 2 primeiros capítulos. Trouxemos muitos temas aqui para debater, né? Lembrando que esse livro foi escrito em 1938 e foi lançado em 2011, justamente por seu teor, porque tem pessoas que levam ao pé da letra o fato dele ter entrevistado o diabo, mas que nem eu falei para vocês, acredito muito que a mística e a história se misturam muito na vida do Napoleão Hill, ok? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, prometo que os próximos vão ser breves, mas sempre é bom no primeiro vídeo a gente fazer uma boa introdução para que depois a gente possa dar uma acelerada. Espero comentário com vocês, dúvidas, sugestões, concordam com o Napoleão Hill, concordam com a minha análise, discordam, tá tudo certo, mandem para mim e vamos conversar e vamos também trabalhar pelo nosso desenvolvimento pessoal, beleza? Conto com vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!